Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Queria que você se colocasse de pé para nós podermos orar nessa aula de hoje. Estamos estudando juntos a nossa terceira aula da visão dos vencedores. E vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento espiritual, nos dê revelação e faça de cada um de nós um vencedor, aquele que persevera até o fim. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós oramos nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor nos abra o entendimento. Ó Deus, nos dê compreensão da Tua palavra. Ó Deus, dá-nos seriedade naquilo que estamos fazendo, ó Deus, e dá-nos perseverar até o fim. Senhor, nós cremos a Tua palavra, queremos, ó Deus, estar entre aqueles que sustentam o testemunho do Senhor nessa geração, ó Deus, e pregam, ó Senhor, com ousadia a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, que hoje, nesta aula, o Senhor venha nos instruindo, dá-nos tomar Tua palavra, ó Deus, com reverência, dá-nos tomar Tua palavra como alimento pelo Espírito, livra-nos, Senhor, de tocar apenas na letra, dá-nos, Senhor, a revelação, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, nós estamos falando a respeito da visão dos vencedores. E o que nós temos ensinado, você deve estar se lembrando, é que uma coisa é ser salvo, outra coisa é você ser aprovado. Uma coisa é você entrar pela porta estreita da salvação, outra coisa é você trilhar o caminho estreito do reino. Uma coisa é você receber a vida eterna, outra coisa é receber a recompensa e o galardão do reino. A salvação, nós aprendemos, é pela graça, mas o reino ou a recompensa será pelas obras. E nós temos aprendido tudo isso aqui, estou apenas dando uma pequena recapitulada com você. E na primeira aula nós vimos que a recompensa é o trono e a coroa. Em muitos lugares do Novo Testamento, a palavra do Senhor nos ensina claramente que aquele crente que for aprovado, ele vai receber uma coroa. A coroa, ela é um símbolo, ela não é um objeto, né, um negócio, um chapéu que você põe na cabeça. A coroa simboliza reino, autoridade. O mesmo se aplica ao trono. A promessa sempre é de coroa e trono. Isso nos mostra que o vencedor é aquele que vai reinar. E o tempo em que nós reinaremos com Cristo vai ser o tempo do milênio, quando ele vier para reinar aqui na terra. Amém, meus irmãos? Na última aula, nós vimos sobre a diferença entre a salvação e o reino, ou a diferença da vida eterna e o reino. Eu só quero relembrar com você, porque ficou faltando 2 tópicos para poder avançar para a aula de hoje. A primeira diferença que nós vimos é que a salvação, ela é pela graça, ok? Mediante a fé, mas o reino é adquirido pelas obras. Para ser salvo, você precisa apenas de crer, confessar com a boca, crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e você é salvo. A salvação é um presente, é um dom gratuito, mas a recompensa não é um presente. A recompensa precisa de ter mérito, precisa de ter merecimento. A recompensa precisa de ter obras. Por quê? Porque a salvação é pela graça, mas o reino é somente para aqueles que tiverem obras. E nós vimos uma série de coisas com relação a isso, e não vai dar para a gente repetir, obviamente, mas está tudo aí no seu material, e você pode depois recapitular. A segunda diferença que nós vimos é que a salvação é eterna, mas o reino vai durar 1000 anos. A Bíblia diz claramente que quando o Senhor Jesus vier, ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Nós cremos que isso é algo literal. Durante 1000 anos ele vai reinar sobre a terra. Então o reino vai ter um tempo de duração. Porque depois que passar o milênio, todos os crentes serão vencedores. Mas durante o milênio, esse vai ser o tempo em que os crentes vencedores receberão a recompensa e aqueles crentes que aqui não responderam e não perseveraram vão ser tratados, corrigidos e ensinados pelo Senhor quando ele vai completar a sua obra. Mas com relação à vida eterna não há distinção. Não tem essa história de um ganhar um tempo maior do que o outro. A vida eterna é igual para todos, mas o reino vai durar 1000 anos. Terceira diferença que nós vimos é que a salvação não depende de sacrifício, mas o reino eventualmente pode implicar em sofrimento. O que é isso? Para ser salvo, nós somos salvos pelo sacrifício que Cristo fez. Somos salvos pelo que Ele já realizou.
ok? Então, não precisamos de fazer sacrifício algum para sermos salvos. Não precisamos fazer penitência, não precisamos de boas obras, não precisamos de nada disso. Obras de caridade. Por quê? A salvação é exclusivamente uma obra de Cristo que Ele consumou por nós na cruz, ok? Então, a salvação não depende de sacrifício algum nosso, só depende do sacrifício de Cristo. Mas o reino, a recompensa, eventualmente pode depender de sacrifício. E nós mencionamos algumas coisas para os irmãos aqui. Uma delas, o Senhor disse que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Aqui não fala de salvação. Para ser salvo não tem que ser pobre. Mas uma vez salvo, eventualmente o rico vai ter que se sacrificar e vai ter que abrir mão de riquezas para poder herdar a recompensa. A palavra do Senhor também diz que alguns se fazem eunucos por causa do reino. Isso significa que para ser salvo eu tenho que ser solteiro? De forma alguma. Mas, para herdar a recompensa, alguns de nós, às vezes, temos que fazer um voto de castidade, temos que nos abster do casamento, como foi o caso do apóstolo Paulo, por exemplo, e do próprio Senhor Jesus, que não se casou. Então, você vê que para herdar o reino, eventualmente isso vai implicar em sofrimento, em algum tipo de renúncia, sacrifício maior. Quarta diferença que nós vimos é que a salvação é um presente, mas o reino é uma conquista. Nós vimos lá em Mateus capítulo 20, que um dia a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e pediu: Senhor, deixa os meus 2 filhos sentarem, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando o Senhor vier no teu reino. E o Senhor disse: vocês sabem o que estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Em outras palavras, para sentar do meu lado, vocês têm que ter obras. Eles disseram: podemos beber o cálice. Mas ainda assim o Senhor disse o quê? Vão beber o cálice, mas ainda assim o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é algo que eu possa dar para vocês, mas só compete ao Pai conceder. O que significa isso? O reino não é algo que você pede, o reino é algo que você conquista. Lá na cruz, aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele falou para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. O Senhor ouviu a oração dele? Não, mas o Senhor concedeu a salvação. O Senhor disse para ele: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, paraíso nos fala de salvação. Mas com relação ao reino, nada pode ser feito. Por quê? Se Tiago e João não puderam sentar à esquerda e à direita de Jesus, que dirá aquele ladrão na cruz, que se converteu na hora da morte? Então, a recompensa precisa de ser uma conquista. E é uma conquista que nós fazemos com perseverança e, eventualmente, com sofrimento. Pode custar-nos sofrimento. Quinta diferença. A vida eterna é igual para todos, mas no reino haverá diferença de graduação entre os crentes. Bem, nós paramos aqui na nossa última aula. Deixe-me falar sobre essa quinta e mais uma diferença que vamos ver, quinta e sexta diferença. Então, a quinta diferença. A vida eterna é igual para todos, ou seja, todos são salvos do mesmo jeito. Ninguém ganhou mais vida do que outro. Todos têm a natureza divina, todos nasceram de novo, são filhos de Deus, portanto, a vida eterna é igual para todos, todos os salvos, obviamente. Mas, no reino, haverá diferença de graduação entre crente e crente. Por quê? Cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras. Quem não tiver obras, obviamente não vai ter recompensa. E quem teve obras más, provavelmente vai ter disciplina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E lá em Lucas, nós temos uma explicação disso, quando diz que alguns vão receber 10 cidades e outros vão receber 5 cidades. Ainda que você entenda isso como algo simbólico, você há de convir comigo que há diferenças. Lucas 19, 17 e 19 diz: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então, você percebe aqui, na parábola aqui do servo, aquele servo que foi fiel, o Senhor vai permitir a ele reinar sobre mais cidades. E aquele que foi menos, sobre 5. E aquele que não foi fiel de forma alguma não vai reinar sobre nada. Ok? Isso vai acontecer quando? No milênio. No milênio as nações estarão aqui ainda. O Senhor estabelecerá o seu trono e nós reinaremos sobre as nações. Isso significa que alguns vão receber uma recompensa, mas outros vão receber um grande galardão. Alguns vão ter uma entrada no reino, mas alguns vão ter uma rica entrada. 2 Pedro 2, 1, verso 11,
é que diz isso. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, presta atenção nisso. Haverá diferença de graduação entre os crentes, mas não há diferença com relação à vida eterna. Só haverá diferença com relação à recompensa. Com relação à vida eterna, ninguém vai receber 10 anos a mais ou a menos. É igual para todos. Mas com relação ao reino, haverá diferença. Por que disso? Porque o reino e a vida eterna são duas coisas diferentes. Absolutamente diferentes. A condição para você receber a salvação é fé. Fé no Senhor Jesus. Além de fé, não há outra condição. Por quê? Porque todos os requisitos necessários para a salvação já foram cumpridos pelo Filho de Deus, lá na cruz. A morte do Senhor Jesus satisfez todas as justas exigências de Deus. Ok? Então, como o Senhor Jesus já cumpriu todas as exigências, então nós não precisamos fazer coisa alguma. Para sermos salvos, só nos é exigido que creiamos. Quando cremos, recebemos. Mas, para entrar no reino, é outra questão. Nós precisamos de obras. Ok? Obras. Você é salvo pela graça, mas você é salvo para as boas obras. Então, hoje, um homem é salvo pela justiça de Deus. A justiça de Cristo. Mas hoje um homem só vai entrar no reino se a sua justiça exceder em muito a dos escribas e fariseus, como disse Jesus lá em Mateus 5:20. Então, a salvação é uma questão de você conhecer a Deus, mas o reino é uma questão de sermos conhecidos por Ele. Essa frase é tremenda. Né? A salvação é uma questão de conhecermos a Deus, mas o reino é uma questão de sermos conhecidos por Ele. Lembra disso? A questão da vida eterna está completamente baseada na obra do Senhor Jesus. Completamente baseada naquilo que o Senhor Jesus fez. Ok? Nada está baseado com relação à salvação em nossas obras. A salvação é algo que depende só das obras do Senhor Jesus. Mas o reino depende das nossas próprias obras. Evidentemente, essas obras têm que ser feitas também pelo poder de Deus. E, evidentemente, é pela graça que o Senhor aceita qualquer obra que nós façamos para Ele. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é imperfeito e traz iniquidade consigo. Mas na sua graça, Ele ainda assim nos aceita. Então, a salvação é pela graça. Mas o reino implica em você ter obras. Obras essas que devem ser feitas na dependência do Espírito. Então, essa dependência nos fala de graça. Então você pode ver que até mesmo o reino, no final das contas, vai ser também uma questão de graça. Por quê? Como é que poderíamos fazer algo para Deus se não for pela força dele mesmo? E se nós fizermos pela força dele, nem deveríamos ter recompensa, porque foi ele que fez através de nós. Mas ele é tão gracioso que, se nós permitirmos a ele agir através de nós e nos usar como instrumento, ele ainda vai nos recompensar. Hoje você tem o privilégio de ser chamado cooperador de Deus, ajudante de Deus. Isso é quase uma heresia, porque Deus não precisa de ajuda. Deus é autossuficiente, não precisa de ninguém nem de coisa alguma. E, no entanto, Ele nos oferece o privilégio hoje de sermos chamados seus servos, seus cooperadores, e de fazermos obra para Ele. Isso é algo que foge ao nosso entendimento natural, ok? É questão da graça de Deus, entendeu? Então, alguém pode perguntar, pastor, e alguém que já se converteu idoso e não teve tempo de edificar obras diante de Deus, nem de acumular tesouros no céu? Como é que fica essa pessoa diante de Deus? Quer dizer, ela não teve chance. Não seria isso injusto? Não seria isso algo que a pessoa poderia depois dizer, mas eu não tive oportunidade. Não foi eu mesmo não poderia me converter, eu só me converti porque o Senhor é que me trouxe. Então, preste atenção, mesmo aquele que já se converteu no final da sua vida, ele pode ainda receber uma recompensa, quem sabe até igual àquele jovem. Por quê? Porque Deus olha a intenção do coração, não propriamente aquilo que nós fazemos. Deus olha a fonte com que fazemos, não necessariamente o que fazemos. Preste atenção, então. Lá em Mateus capítulo 20, o Senhor conta uma parábola. Eu queria lê-la com você. Diz assim, Mateus capítulo 20. Ao cair da tarde,
Disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Bom, eu não vou ler toda a parábola, deixa eu me contar o começo da parábola. O começo da parábola é o seguinte: o Senhor Jesus, ele é o senhor da vinha. E ele então sai contratando trabalhadores para a sua seara, para a sua vinha, né? Não é seara, para a sua vinha. E às 8 da manhã, ele encontra o trabalhador e fala: por que você está à toa? Fala: ninguém me contratou. Então ele fala: vai trabalhar então na minha vinha e eu vou te pagar tanto. Depois, às 9 horas, encontrou outro. Ao meio-dia, às 3 da tarde, ele disse: por que está à toa? Vai trabalhar na vinha. Às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, ele encontrou um trabalhador ali à toa e falou para ele: o que você está fazendo aí? Ele falou: estou aqui, ninguém me contratou. Ele fala: então vai trabalhar na vinha. Então percebe, esse último foi contratado às 5 horas da tarde. Agora olha, o Senhor vai acertar contas com eles agora. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Vê que coisa. Quem começou a trabalhar às 5 horas, recebeu 1 denário, que é o salário de um dia. Mas ele só trabalhou 1 hora. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Interessante. O senhor combinou com ele 1 denário e pagou 1 denário. Por que ele está reclamando agora? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola é sensacional e ela é impactante, porque nos mostra que o julgamento dos servos naquele dia não vai ser exatamente de acordo com o nosso critério natural. O julgamento naquele dia vai ser de acordo com a justiça de Deus. Então pode ser que alguém que trabalhou 1 hora vai ganhar a recompensa igual daquele que trabalhou 10 horas, 11 horas. Isso com certeza aponta para nós como crentes. Eu, por exemplo, me converti aos 12 anos de idade. Desde então tenho sido fiel ao Senhor, já estou no ministério há 22, não é? Então, é muito tempo. Mas pode ser que alguém se converta já com seus 60 anos de idade. E ele viva aí só mais 10 anos. Ele não vai fazer o tanto de coisa que eu estou fazendo. Mas não significa que eu vou ter recompensa maior do que a dele. Porque ele é como aquele trabalhador que começou às 5 da tarde. Eu sou o trabalhador que começou às 6 da manhã. Entendeu? Isso é tudo segundo a graça de Deus. Deus tem o seu arranjo. Como ele é o Senhor, ele é o dono, ele dá para quem ele bem entende. E ele recompensa de acordo com a sua própria justiça, não de acordo com o meu critério. Segundo o meu critério, quem trabalhou mais tem que ganhar mais, mas não segundo o critério da graça divina, que foge ao nosso padrão natural. Eu me lembro de uma história que o irmão de John Wesley chamava-se Charles Wesley. E Charles Wesley, quem conhece a história, sabe que ele escreveu muitos hinos. Hinos que muitos deles nós cantamos até hoje. E esse Charles Wesley conta a respeito de um garoto que ele conheceu e que o evangelho foi pregado para ele. Mas esse garoto estava muito doente. E depois que ele se converteu, ele falou para Charles Wesley: eu queria muito pregar o evangelho, eu queria muito ir com você nas cruzadas para testemunhar do Senhor. Mas aquele garoto teve oportunidade, ele estava muito doente. Ele não tinha condição de se levantar. E o Charles Wesley falou para ele: olha, você não pode ir, mas onde eu for, eu vou contar a sua história, de que você queria muito servir a Deus e não teve oportunidade. E eu vou compor um hino falando da sua história. E aquele garoto morreu logo em seguida. E Charles Wesley fez isso. Aonde ele ia, ele cantava o hino e contava a história. E ele fazia o apelo. E as pessoas que vinham à frente, ele dizia: vocês estão vindo à frente para o crédito daquele garoto, porque é pelo testemunho deles que você está sendo tocado. Então você percebe? O alcance da sua obra pode ir além da sua própria vida.
Você vê, o alcance da obra de Paulo vem até nós hoje. Né? Esse é o alcance. O alcance não é só no tempo que nós estamos aqui. Por isso, o tamanho da obra de cada um, só o Senhor vai poder avaliar. E não nos compete dizer quem é vencedor e quem não é. Você tem que saber apenas de si próprio, não está autorizado a julgar quem quer que seja. A sexta diferença, a vida eterna já está definida, mas ser um vencedor é uma questão que está em aberto. Bom, com relação à vida eterna, nós podemos ter certeza da salvação. Uma vez que você se torna filho de Deus, você é gerado filho de Deus, você pode ter certeza. Mas com relação ao reino, à recompensa, é uma questão em aberto. Você pode estar agindo como vencedor hoje e amanhã pode não estar agindo. Em outras palavras, você pode ser um vencedor hoje, pode não ser amanhã. Nós temos na Bíblia pelo menos 2 exemplos interessantes. Porque o que importa com relação ao reino não é tanto como você começa a corrida, mas como você termina. Salomão foi alguém que começou bem a corrida. O Senhor perguntou para ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. Começou bem a corrida, mas diz a palavra de Deus que ele terminou mal. Terminou mal com 700 mulheres e caindo na idolatria delas. Vê que coisa séria. Jacó, por outro lado, foi alguém que começou mal a corrida. Começou enganando o próprio pai, enganando o irmão, sendo Jacó. Mas terminou bem, porque foi feito Israel. Aquele que lutou com Deus, prevaleceu, foi feito príncipe de Deus. Então, o que importa é como você termina. Na corrida, o que interessa é o final, não é tanto o começo, ok? Mas, obviamente, cada um tem que correr de acordo com as normas. Mas aquele que corre no estádio precisa saber que está correndo para ganhar o prêmio, ok? Então, precisamos ter muito temor sobre isso. Lá em Apocalipse 3,11 diz, venho sem demora, conserva, essa é a palavra séria aqui, conserva o que você tem, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Lembra, coroa não é salvação. Coroa é algo que está relacionado com o reino de Deus. Então, é muito sério isso. Você não deve ficar pensando que o reino está definido. Depende daquele que perseverar até o final. Aí você vai dizer, pastor, mas o Senhor não é injusto, ele vai esquecer as obras que eu tenho feito diante dele? Presta atenção, Deus não fica devendo nada para ninguém. E aquilo que você fez de bom, você vai ter a recompensa, nem que seja aqui. Agora, o reino depende do fim, do perseverar até o fim. E para isso, então, o Senhor vai nos julgar. Todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor para prestarmos contas das nossas obras. Ok? Isso me introduz na aula de hoje, nosso próximo tópico. Então, ficou claro para você essas 6 diferenças entre o reino e a vida eterna, entre a recompensa e a salvação? Muito importante que isso fique claro para você, isso tenha clareza no seu coração. Importante que você leia todas as referências que temos colocado aqui, ok? No final, há muitas referências aí na sua apostila, quero que você leia todas elas, tá bom? Olha aqui, tem muita coisa aqui para você ler, para você avaliar, tá bom? A salvação é eterna, a recompensa vai durar 1 milênio. A salvação nunca se baseia no mérito humano, mas unicamente na graça de Deus, ok? E a recompensa não é um presente, mas ela é conquistada pelas obras, ok? Muito bem, tendo dito isso, vamos avançar para nosso tema de hoje. E hoje, E hoje nós vamos falar sobre os 3 julgamentos. Para que você possa ter definição da sua recompensa, evidentemente é preciso haver um julgamento. Deus precisa de ser justo. Por quê? Alguns crentes são fiéis e outros não. Ele não pode tratar todos igualmente. Ok? E a palavra de Deus nos ensina a respeito do julgamento dos homens, de todos os homens. Mas tem algo que você precisa entender. Não existe algo chamado, muito comum e fora, de julgamento universal. Está me ouvindo? A Bíblia não fala em lugar nenhum desse tal de julgamento universal. Isso é invenção de alguém e que perpetuou-se na história. O que seria um julgamento universal? Seria um julgamento onde todos os homens compareceriam diante do Senhor. Mas isso não existe na palavra de Deus, ok? Não existe.
Porque Deus não mistura plateia. Deus vai julgar cada um a seu tempo. Não vai julgar todo mundo ao mesmo tempo. Por isso existem 3 julgamentos na palavra de Deus. O primeiro julgamento é chamado, ou nós chamamos de tribunal de Cristo. Como está lá em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo diz nós, porque ele está incluindo ele próprio. Todo crente vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse é o julgamento dos crentes. O julgamento dos crentes não diz respeito à salvação, porque a salvação já é algo que já está definido. O julgamento dos crentes diz respeito às nossas obras, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer depois que nos convertemos. O segundo julgamento é chamado de julgamento das nações, conforme está lá em Mateus capítulo 25, verso 31. Nós vamos ler juntos aqui hoje, esse é um julgamento que merece uma boa consideração nossa. Quem são as nações? Ora, quando o Senhor Jesus voltar, ainda vai ter nações aqui na terra. As pessoas não vão morrer todas durante a grande tribulação. Vai sobrar muita gente. E essas pessoas que ficarem da grande tribulação, que não são crentes, não são salvas, elas também vão ser julgadas. E algumas delas não será permitido entrar no milênio, mas serão já condenadas. Ou seja, vão vivas mesmo para o inferno. Outras vão ser a elas permitido participar do reino do Senhor Jesus. E o terceiro julgamento é o julgamento do grande trono branco, como está lá no final em Apocalipse. Esse julgamento é o julgamento da segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai acontecer no começo do milênio e ela é somente para crente, todos os crentes. Não importa se vencedor ou não, tá bom? A ressurreição não é obra nossa, a ressurreição está no pacote da salvação. Quem crê vai ressuscitar no último dia. Então, todos os crentes vão ressuscitar. Todos os crentes, preste atenção nisso. Todos os crentes. É só os vencedores? Não. Todos os crentes vão ressuscitar na ocasião da volta do Senhor Jesus. Ok? Essa é a primeira ressurreição. É a ressurreição para a vida. No final do milênio, haverá outra ressurreição, que é a ressurreição para o juízo. Ou seja, a ressurreição de todo homem que já nasceu na face da terra. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Está ficando claro para você? Esse julgamento é chamado de julgamento do grande trono branco. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro julgamento é o julgamento dos crentes no tribunal de Cristo. Como eu disse, esse julgamento não é para condenação. Por quê? Porque os crentes já são salvos, já possuem a vida eterna. Então, os crentes não vão ser julgados com relação a isso. Mas o tribunal de Cristo é uma questão de galardão ou de disciplina. Esse é o ponto fundamental. É uma questão de galardão ou de disciplina. E a palavra do Senhor diz, já mencionei, vou ler com você, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós, esse todos nós aqui, Paulo está se incluindo, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba. Ele vai receber algo, segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. Alguém vai dizer, pastor, mas crentes fazem coisas ruins? Infelizmente faz, o bom senso diz isso, e basta a sua observação ao derredor. Crentes fazem coisas erradas. E aquelas coisas erradas que você confessa e deixa, o sangue de Jesus lava. Mas aquelas coisas erradas que você continua fazendo, e a sua consciência fica cauterizada, e você acha que está certo, se convence disso, quando chegar naquele dia, você vai prestar conta diante de Deus. Pastor, que tipo de coisa errada que os crentes fazem e sentem tranquilos em fazer? Vou te dar só um exemplo. Ressentimento. Tem muita gente que se dá o direito de ficar ressentido, porque foi abusado, porque foi, de fato, usurpado, fizeram coisas muito erradas com ele, erraram muito com ele. Por causa disso, ele se dá o direito de ficar ferido. Mas o Senhor diz que naquele dia, ele vai ser entregue aos verdugos. Por quê? Porque fez algo mal. Ficar ofendido e guardar ressentimento, segundo a palavra de Deus, é algo mal. Entendeu? Então, os crentes vão ser julgados no tribunal de Cristo. Presta atenção nisso. Os crentes, os salvos, vão ser julgados no tribunal de Cristo. Os ímpios, aqueles que não creem, serão julgados no grande julgamento do grande trono branco. É fundamental que você entenda isso, ok? Então,
o julgamento dos crentes no tribunal de Cristo vai ser antes do milênio. O julgamento dos ímpios será depois do milênio. Guarda esse tópico. Os crentes vão ressuscitar e serão julgados antes do milênio. É a primeira ressurreição. E o julgamento dos crentes é chamado de tribunal de Cristo. No final do milênio vai ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Ela é para condenação. E o julgamento deles será no grande trono branco. Lembra disso? O julgamento dos crentes não é para perdição. O julgamento dos crentes não é para perdição. Ele é para quem, então? Para recompensa. Mas o julgamento dos ímpios vai ser para condenação. Então, meu querido, a palavra de Deus não deixa dúvida. Algumas pessoas podem estar aí talvez resistindo, talvez você está me ouvindo falando hoje, está um pouco preocupado, isso não é, nunca ouvi nada parecido. Pois é, você nunca ouviu, mas cheque na palavra para ver se o que eu estou dizendo está de acordo com o que a Bíblia diz. Faço questão o tempo inteiro de te mostrar trecho da palavra de Deus para embasar e comprovar o que eu estou dizendo. Ok? Isso é muito importante que você faça isso também. Você tem que estar persuadido pela palavra de que aquilo que eu estou dizendo de fato é correto. A palavra de Deus não deixa dúvida. Todos os crentes vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, conforme está lá em Romanos 14:10. Cada um vai dar contas de si para Deus. E lá em Mateus 16:27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse retribuirá a cada um, esse cada um aqui é cada um dos filhos, dos servos. Ou seja, cada um daqueles que se converteram. Tá bom? Aqui não fala de nenhum tipo de julgamento universal. Apocalipse 2:12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Com ele está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. Você, como crente, vai ser julgado de acordo com as suas obras. Então preste atenção, tenha temor diante de Deus. Tenha temor do julgamento diante de Deus. Eu fico vendo como nós somos às vezes displicentes com isso. Se você sabe que algo é errado, corrija na sua vida. Se você sabe que algo está fora do padrão, não continue, não insista. Alguns filhos são disciplinados aqui, outros serão disciplinados lá. Ok? Então, você deve ter muito temor com relação a isso. Também tenha muito cuidado das obras que você tem diante de Deus com relação aos talentos. Deus tem dado a você coisas para fazer na igreja, mas muitos de nós não nos dispomos nem mesmo a liderar uma célula. Muitos de nós não temos compromisso nem mesmo de ir ao culto. Veja, que é um compromisso mais básico que existe. É um nível mínimo de compromisso. Vira uma reunião, e nem isso alguns têm. E depois dizem, eu vou reinar com Cristo. E canta corinho, eu vou reinar com Cristo. Tenha temor. Você vai reinar se você for aprovado. É preciso ter obras diante de Deus para ser aprovado. É preciso ter obras que Ele aprova. Porque alguns têm obras, mas é madeira, palha e feno. E essas obras vão ser queimadas. É preciso ter obras, e essas obras têm que ser aceitáveis diante dele. Ouro, prata e pedras preciosas. Então essa questão do reino é uma questão muito ampla, muito vasta, que não dá para nós exaurirmos aqui em poucas aulas. Mas é importante que você vá abrindo o seu coração e enxergando coisas na palavra a partir dessa ótica. Então, minha intenção não é ensinar tudo, mas é ensinar para você uma abordagem, uma maneira de se aproximar da palavra de Deus. Muitos de nós não temos temor de coisa alguma. Estava agora mesmo comentando, muitos dos nossos alunos, eles não contribuem com a mensalidade. Eles usufruem do nosso equipamento, que custou muito caro, usufruem da transmissão, usufruem das aulas, mas não querem saber de contribuir, não querem saber de repassar a mensalidade. E o que é pior, muitos monitores são complacentes com isso. Isso é atitude de derrotado. Derrotado é que age assim. Crente vencedor é aquele que crê. E presta atenção, você quer ser pastor,
e você não crê que Deus pode sustentar com R$ 70, como é que você vai crer que Ele vai te dar R$ 1.000, R$ 2.000 por mês para sustentar a sua casa? Se você não consegue ter fé para pagar uma mensalidade, meu filho, você não vai ter fé para servir a Deus. Então isso é um teste que desqualifica você. Eu não coloco no ministério um aluno que não tem condição, que é indisposto de crer por um milagre de pagar a mensalidade. Porque ele mostrou que não tem fé para servir a Deus. Mas o que é pior, eu não ponho um aluno que ele, além disso, ele tira cópia do material do outro, ele pega a apostila sem ter direito, ele não paga e nem dá satisfação. E nem liga. Estou falando isso porque nós temos tido muitos problemas com relação às mensalidades. Não é? Isso tem acontecido por quê? Porque, infelizmente, estamos dando aula para muita gente que ainda é derrotado. Me perdoe se você está se sentindo agredido com o que estou dizendo, mas quem te agride é a palavra de Deus. É ela que confronta os seus atos. Mude a sua postura, se você quer ser um vencedor. Vamos avançar. 1 Coríntios 4, verso 4 diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Então não julgue nada antes do tempo. Ou seja, tem um tempo em que tudo vai ser julgado. Antes que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Manifestará coisas que estão nos corações. E então cada um receberá o seu louvor ou não da parte de Deus. Ele vai receber o louvor ou não. Então, muita gente está pensando que Deus olha só o que é exterior. E quando eu falo de obras, estou falando de coisas do coração também. Se você prega, mas prega para aparecer, isso é uma obra que o Senhor não aceita. Se você canta, mas canta para receber louvor dos homens, isso é algo que o Senhor não aceita. Então, você pode ter obras, mas essas obras têm que proceder de corações corretos. O Senhor vai checar os desígnios, as motivações, e só então alguns vão receber o louvor ou não. Então, se há recompensa, nós precisamos também de admitir, por uma questão lógica, que pode haver também disciplina, punição. Olha o que diz em Hebreus 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem que o Senhor vai julgar? Vai julgar só os ímpios? Não, o Senhor vai julgar o seu povo. E aí ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para quem que ele está falando isso? Para o seu povo. O seu povo é que tem que ter temor e de saber que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mateus 5,19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos é crente, ele conhece os mandamentos, mas está violando. Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o quê? Mínimo no reino. Ele vai ser mínimo no reino, porque no reino tem gente que vai ser grande, mas tem outros que vão ser pequenos. Mas tem esse aqui que vai ser mínimo, vai ser algo insignificante no reino. Isso aqui não está falando de salvação, está falando de recompensa. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o quê? Grande. Por quê? Como nós vamos ter pequenos, também nós teremos grandes. Mas isso com relação ao reino, não com relação às obras. Esse julgamento está representado lá na parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, do verso 14 em diante. Você se lembra? O Senhor deu para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1. Mas o Senhor vai voltar depois para acertar conta com os servos. Esse acertar contas com os seus servos é o tribunal de Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? E naquela parábola, os servos não foram julgados pela fé. Não foram julgados se eles criam ou não no Senhor. Eles foram julgados pelas suas obras. Como é que eles administraram o talento que eles tinham recebido. Ok? E você lembra, o servo que enterrou o talento, ele não fez nada de errado, mas ainda assim foi disciplinado. Ele não fez nada assim de pecaminoso, como matar, roubar, destruir. Ele só enterrou o talento. Ele não quis cooperar na obra. Ele não quis ajudar a avançar o reino de Deus. Aí o Senhor o disciplinou. Nós vamos ter que prestar conta da nossa fidelidade. E lá em Lucas, a palavra de Deus diz que nós podemos até mesmo receber açoites. Olha o que diz lá em Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade,
será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, essa é a palavra de Deus. Se você crê que esse açoite aqui não é literal, amém. Mas você há de convir comigo que é algo desagradável, humilhante, é uma punição. Servos vão ser punidos, de acordo com a revelação que tem. Quem sabe e não faz, vai ganhar uma punição mais severa. Quem não sabe, ninguém falou para ele, ele ainda faz coisa errada, vai ser punido também, porque ignorância não me exime, mas vai ser punido com menos açoites. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas haverá disciplina. 1 Coríntios 5,15 diz, manifesta se tornará a obra de cada um. Não é 5, perdão, é 3. 1 Coríntios 3,15, ficou errado. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Dano, prejuízo. Mas esse mesmo será salvo. Por que ele vai ser salvo? Porque a salvação não é por obras. Ok? Não é por obras. Então, esse sofrer dano aqui, nada mais é do que sofrer punição. Jesus mesmo disse lá em João 15,6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Então, essas são todas experiências de disciplina. Ser lançado fora, ser colocado no fogo. Então, se um crente cai em pecado e é falho em se arrepender, ele vai ser disciplinado por Deus. O segundo julgamento é o julgamento das nações. O julgamento das nações, ele vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Entendeu? Então, e esse julgamento vai ser de acordo com como cada nação vai tratar os judeus e os cristãos que vão ser perseguidos pelo anticristo durante a grande tribulação. Esse é o segundo julgamento. E está lá em Mateus 25. Vamos ler? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Bendito significa abençoado. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que coisa interessante aqui. Eu vou, para falar com mais detalhes sobre isso aqui, se você já está com o material na sua mão, vai lá para a página, se não me engano, a página 107, se for o livro, tá bom? Se não for o livro, vai lá para a apostila, na página que fala sobre o julgamento das nações mais adiante, que eu entro em detalhes. Eu quero juntar essa aula para facilitar a sua compreensão. Esse texto é um texto que tem a sua complexidade, ele não é de fato um texto simples. E o texto diz que no julgamento das nações, o Senhor vai separar cabritos de ovelhas. Esse julgamento não é um julgamento universal de todo mundo, é só das nações. E o Senhor vai separar aqui cabritos de ovelhas. Não significa que as ovelhas aqui são crentes salvos. É só para distinguir um grupo do outro grupo. E esse texto não trata de salvação, tá bom? O que ele fala não é de graça, mas ele fala de alguma coisa ligada ao reino que vai ser recebido por obras. Entendeu? Outra coisa, esse texto não é uma parábola. Esse texto é um fato. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha o que ele diz no verso 1, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então vai se assentar no trono de glória. Isso não é parábola,
Isso é um fato, isso vai acontecer. Ele vai reunir as nações. A comparação aqui é que essas nações vão ser ajuntadas como um pastor ajunta cabritos e ovelhas. Tem duas interpretações básicas desse texto. A primeira afirma que isso aqui é o julgamento universal dos crentes. A segunda diz que se trata do julgamento dos crentes, ou seja, da igreja, porque dentro da igreja, eventualmente, diz eles, pode ter cabrito. Vamos mostrar essas duas interpretações e mostrar por que nós não cremos nela. Então, primeira questão, haverá um julgamento universal? Sim, porque tem gente que crê nisso, que vai ter um julgamento universal. A pergunta é, vai ter? Não há lugar nenhum na Bíblia que nos fale a respeito de um pretenso julgamento universal. Por quê? Os julgamentos estão separados em três, como eu já falei para você. O primeiro julgamento é o tribunal de Cristo, que nós já vimos, que vai ser por ocasião da volta do Senhor, e vai ser só para crente. O segundo julgamento das nações, que também vai ser quando o Senhor voltar e estabelecer seu trono em Jerusalém, antes do milênio. Mas não é para os crentes, é para as nações que estiverem aqui. E o julgamento do trono branco, que vai ser no final do milênio, ok? No final do milênio. Então, essas nações, porque nem todos vão morrer. As pessoas pensam que na grande tribulação, todo mundo vai morrer. Isso não é verdade. Então, as nações vão continuar existindo na terra. Nem todas vão perecer durante a grande tribulação. E aqueles que não morrerem vão ser julgados. Como que serão julgados? Com qual critério? Vão ser julgados de acordo com a maneira como trataram a igreja ou os judeus durante a grande tribulação, porque o anticristo vai perseguir os demais crentes que estiverem aqui, que não tiverem sido arrebatados. Ok? E esse tempo do milênio é chamado de reino. Ok? Então, apesar do Senhor Jesus ser o rei, nós sabemos que o diabo hoje está reinando e o mundo jaz no maligno. Ok? Então, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus vai voltar. E ele vai voltar com os crentes vencedores, porque os vencedores vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Então, quando ele voltar com os anjos e também com os santos vencedores, então ele vai agora arrebatar os demais crentes que estiverem aqui. E ele vai, então, julgá-los no tribunal de Cristo. Isso vai ser nos ares. Depois que ele descer em Jerusalém e estabelecer o seu trono, aí ele vai julgar as nações. Ok? Vai julgar as nações. Então, esse texto aqui fala a respeito das nações. A segunda questão que nos é colocada aqui. Esse julgamento, ele é sobre a igreja? Já coloquei a resposta. O julgamento não é sobre a igreja. Aqui não é julgamento de crente. Pastor, por que você diz que não é julgamento de crente? 4 razões. Primeiro, aqui diz que o julgamento é para as nações. E essa palavra nação aqui é traduzida também como gentios. E a igreja nunca é chamada de gentios. Verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. A igreja nunca é chamada de nações na Bíblia. É chamada de remidos, redimidos, corpo de Cristo, lavoura de Deus, edifício de Deus, exército de Deus, mas não é chamada de nações, porque as nações são aquelas que não conhecem. Segunda razão, o texto não fala de ressurreição e nem fala a respeito dos mortos. Ele vai reunir as nações que estiverem vivas por ocasião da sua volta. Ok? Portanto, não se refere à igreja, porque vai ter ressurreição para os santos. Terceira razão, esse julgamento não tem como critério a fé. Não é uma questão do que eles creem, mas é uma questão de obras. Então, não se fala nada a respeito do evangelho aqui, sobre crer no Senhor, mas se fala só a respeito de obras. Quem foi salvo aqui foi salvo por quê? Porque o Senhor disse, tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer, estava nu e me vestiste, estive preso e fostes ver-me. Olha, essas pessoas foram salvas porque fizeram alguma obra aqui. Agora, nós sabemos que ninguém é salvo pelas obras, tá bom? Então, essas pessoas aqui, na verdade, elas não morreram, elas vão estar vivas. E elas vão ser preservadas para o milênio e vão ter o privilégio de ter Jesus como rei. Jesus vai reinar com cetro de ferro. Mas cetro de ferro significa que não vai ter democracia. Mas ainda assim vai ser o reinado do príncipe da paz. Ok? Então, ter Jesus como rei em qualquer circunstância é ser bendito de Deus.
é ser bendito do Pai. Entende isso? Bom, vamos avançar. Terceiro, se esse julgamento é para crentes, como é que poderão ser salvos pelas obras? A nossa salvação não é por obras, mas é pela graça mediante a fé. Eu sei que esse texto é muito usado para exortar os crentes, né, a cuidar das criancinhas abandonadas, dos famintos e presidiários. Olha, você faz muito bem em cuidar de criança abandonada, faminto e presidiário. Mas se você pensa que vai ser salvo por isso, você está muito enganado. Ninguém é salvo por obras. Você vai ser salvo somente pela graça. Por isso que esse julgamento aqui não se refere à igreja. Então vem aí a terceira pergunta. Então quem são essas ovelhas? Bom, essas ovelhas aqui não se referem aos crentes. Então, aqui no texto, você tem 3 tipos de rebanho aqui. Você pode ter a igreja, a Bíblia fala da igreja, a Bíblia fala dos judeus, e agora a Bíblia fala das nações. O Senhor é o pastor, e esse rebanho pertence, todos eles pertencem a ele, porque foi comprado. Então, nesse texto tem uma separação de cabritos e ovelhas. Mas ovelhas aqui é só uma ilustração. Não quer dizer que se converteram. Não quer dizer que são filhos de Deus. Ok? Então, primeira coisa é isso. As ovelhas aqui não se referem aos crentes. Segundo, as ovelhas tinham feito algo para quem? Para os pequeninos. Nem fizeram para o Senhor. O Senhor diz, olha o que ele diz aqui. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, etc, etc. E o rei, verso 40, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes, aí ele está apontando, os pequeninos estão lá do lado dele. A um destes pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quem são os pequeninos irmãos do Senhor? São as criancinhas abandonadas? Quem são os irmãos do Senhor? Ora, os irmãos do Senhor só pode ser aqueles que nasceram de novo. Jesus agora é o primogênito entre muitos irmãos, ok? Então, obviamente, isso aqui os pequeninos irmãos apontam para nós. Agora, o mais interessante é que eles não sabiam. Eles perguntaram, quando foi que nós fizemos isso? Veja, fazer obras conscientes é uma coisa, mas eles fizeram sem saber o que estavam fazendo. Não entendiam o que estavam fazendo, mas ainda assim foram recompensados. Terceiro, no verso 46, vemos que o veredito do julgamento é a perdição. Olha o que diz. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida. Ora, esses aqui que vão ser castigados em vida. Vão ser mandados para o inferno em vida. Ok? E, quarta razão, não teria sentido um crente ser julgado com ímpios e ser condenado ao castigo eterno. Por quê? Porque um crente não perde a salvação. Uma vez salvo, você é salvo eternamente. E além disso, um crente jamais será julgado junto com um descrente. Mesmo aquele falso crente que está entre nós, mas nunca se converteu, ele não vai ser julgado junto conosco. O Senhor não tem compromisso com o rol de membros de igreja. Só interessa os nomes que estão no livro da vida. Então, se o nome dele não está, ele vai ser julgado em um momento distinto, separado. E quem são os pequeninos? Então, os pequeninos aqui só podem ser classificados, são os irmãos de Jesus. Só tem 3 pessoas que se pode considerar como sendo irmão de Jesus. Primeiro são os judeus, porque são da mesma raça. Segundo, são os irmãos na carne, ou seja, Maria e José tiveram filhos, outros filhos. E terceiro, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Bom, eu creio que o texto está falando aqui ou dos judeus ou da igreja. Por quê? São os 2 grupos que vão ser perseguidos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Amém? E o terceiro julgamento é o julgamento do grande trono branco. Esse é o terceiro julgamento. Então, esse é o julgamento daqueles que morreram sem Cristo. Não vou falar muito dele, que não precisa, não é verdade? Ele vai acontecer no final do milênio, quando vai acontecer a segunda ressurreição, e os homens vão ser ressuscitados e vão comparecer perante esse tribunal. E o resultado é que serão lançados no lago de fogo. Essa é que é a grande questão. Está aqui em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Eu não vou ler, você pode ler depois em casa. Amém? Eu sei que é muita informação. Estou dando para você uma quantidade enorme de informação e isso pode assustar alguns. Mas percebe que eu estou repetindo bastante? É para você compreender e ser assimilado no seu coração. Mas ainda assim,
você precisa de investir tempo meditando e estudando a palavra de Deus. Leia todas as referências. Permita-se ser persuadido pela palavra do Senhor. Amém? Deus possa abençoar você e até a nossa próxima aula.